Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, CEO e fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify tem um novo episódio para você, cheio de conteúdo relevante para você que é mulher e gosta de cuidar da sua saúde e qualidade de vida. Hoje vamos falar sobre estética, empreendedorismo, maternidade e esporte. Um tema essencial para mulheres que buscam bem-estar, beleza e performance. Vamos explorar como os cuidados com a pele podem transformar vidas dentro e fora do esporte. O Deixa Ela Falar está nas principais plataformas de podcast e é claro que você pode enviar para uma amiga que também ama esporte. E vamos começar apresentando a nossa convidada. Hoje eu tenho o prazer de receber a Salisa, uma colega minha de esporte, né, Salisa? A gente teve mais contato no CrossFit, depois no beach tênis e a gente se encontra quase todos os dias na academia. Exatamente. Salisa, seja bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Eu gostaria que você se apresentasse e falasse um pouquinho sobre você para a nossa audiência. Primeiramente, obrigada pelo espaço, né? Aí, um prazer estar aqui com você. A gente já se conhece há bastante tempo, né, Fernanda? A vida foi se cruzando várias vezes. Aham. Bom, eu poderia falar aqui dos meus títulos, graduações, mas eu gosto de me apresentar como uma mulher, dona de casa, mãe, esposa, empresária, empreendedora, porque, né, são coisas que são diferentes aí, características que exigem diferentes comportamentos nossos. E, assim, esportista, que Aham. é a base disso tudo, assim, acho que é o que me sustenta tanto mental Uhum. quanto corporal, para poder dar conta do tranco que é ser mulher. Aham. Isso mesmo. O esporte está muito presente na sua vida, né, Muito Salisa? presente. Eu falo que eu brinco, até cheguei aqui Aham. brincando com você. Eu falei, a minha tarja é preta. E você falou, já tomou? Eu Qual que falei, você não, eu já toma? fui. Nossa, vamos trocar figurinha. E aí é o esporte mesmo, assim, é impressionante como que ele me faz bem em todos os aspectos e me deixa pronta para viver a vida de todas essas facetas aí que eu tenho. Eu me sinto muito melhor por ser uma praticante assídua de esporte. Bacana, Salisa. Vamos lá. Hoje você é proprietária da Corpo SA, né? Conta pra gente da onde que surgiu essa ideia da Corpo SA. Já tem. Ontem eu tava vendo lá o seu podcast, que você também Uhum. tem um canal no YouTube e no Spotify. Acabamos de começar. Quantos anos que tem a Corpo SA? Esse ano nós completamos 16 anos de Corpo SA, Caramba, quando quase ninguém falava sobre estética. quando quase ninguém falava sobre estética. A minha vida é fazendo isso. Eu comecei no curso técnico do Senac antes dos 18 anos, eu tinha 17 anos. E ali eu já comecei a atender de casa em casa. Então, assim, a Corpo SA tá fazendo 16 anos, mas eu tenho mais uns 3 extra Corpo SA. Então, são quase 20 anos fazendo o que eu faço minha vida inteira. Faço Que isso. legal, Salisa. E eu já ouvi você falando, você teve uma infância bem difícil, né? Uhum. Lá em Santos Dumont e Exatamente. tal. E aí você morava lá e atendia as pessoas? Como que era? Foi assim, né? Minha mãe é da zona rural de Santos Dumont, então ela tem um sítio e a vida dela foi fundamentada em fazer as coisas lá em torno desse sítio. A gente chama de roça porque, assim, sítio, às vezes as pessoas têm uma imagem mais bonitinha. Cólica, né? Não, é uma roça, muito roça. E ela tem mais 7 irmãos, né? Mas foi a única que escolheu essa vida, assim. Então, todos os meus tios são do grande centro, têm carreiras mais tradicionais, e minha mãe, por circunstâncias da vida, ela sempre foi meio good vibes, assim, e foi parar nessa roça, não sei exatamente como, mas quando eu nasci, aquilo lá já existia, ou quando eu era bem pequenininha, aquilo lá começou a existir. Então, a minha memória é sempre daquilo Aham. ali. E aí, por muito tempo, eu estudei nessas escolinhas que tem de roça, assim. Eu não sei se as pessoas sabem o que é isso, mas eu andava 1 hora para estudar. 1 hora para ir e 1 hora para voltar. E aí, quando você chega numa determinada série, que é quando antes era, você fazia o pré, depois você ia para o primário, ginásio e tudo. Não tem mais, acabou, as pessoas param de estudar. Então, minha mãe construiu uma casa, uma pequena casa mesmo. Minha mãe é um pedreiro, ali no bairro de Santos Dumont. Olha a coincidência. A sua mãe construiu uma casa com um Uma, pedreiro. com um pedreiro. Legal. E aí, eu tenho essa cena da minha mãe sendo servente de pedreiro.
E ela colocou uma casinha pequenininha, assim, bem simples mesmo, humilde. E eu vim para Juiz de Fora para poder estudar. Então, com 8, 9 anos, eu comecei a morar sozinha, porque minha mãe não tinha condição de ter alguém, pagar alguém para ficar comigo, e eu tinha que estudar. Então, minha mãe trabalhava na roça, ia toda semana fazer tudo e vinha aos finais de semana. E eu aprendi com 8, 9 anos cozinhar, lavar, passar. Nossa. E é loucura você falar isso nos dias. Ah, teve conselho tutelar? Teve tudo. Mas, gente, é a realidade de cada um e hoje eu sou muito grata a essa realidade. Ela me ensinou muito, inclusive essa força que todo você fez até um Aham. story falando. Ela vem muito disso. Eu tive que ser muito forte e adultecer muito nova. Aham. Então, assim, com 13 anos eu já trabalhava. Com 13 anos eu tinha o dinheiro para fazer algumas coisas, porque trabalho na roça, gente, assim, ele também não é uma coisa muito fácil. É. E aí minha mãe tinha o básico, assim, eu tinha acesso ao básico do básico do básico mesmo. Eu nunca passei fome, mas eu não tive, assim, eu não comprava roupa, eu não comprava brinquedo, eu não comprava um material escolar. Eu venho do nada mesmo. Uhum. E só para contextualizar, né, onde está meu pai nessa história toda. É. A minha mãe, eu sou fruto de uma produção independente. Então, imagina, em 1987, alguém falar de produção independente. Moderníssima, né? O meu pai não assumiu, né? Então, a minha mãe, ele tinha. Eu tenho um irmão quase da mesma idade que eu. Não sei se eu posso falar isso aqui, você tá Pode, indo. com E aí, certeza. então, assim, eu cresci sem um pai. E a minha mãe teve um relacionamento, né? E eu tinha um pai-drasto que eu falava. Uhum. E aí, só também para poder entender de onde veio mais essa força, e hoje eu tenho isso muito mapeado, digamos assim. Esse pai-drasto que ocupava esse lugar de pai, eu sofri abuso por ele. Hum. Então, eu com 8 anos, 7 anos, eu fui abusada mais de uma vez. Caramba, Salisa. Então, isso me emociona, mas nada assim, hoje já é bem curado em mim e Uhum. tudo. Então, quando você olha para uma pessoa forte, muitas vezes você não sabe de onde veio essa força. Ó, eu até arrepio. E eu trouxe isso, né? Porque eu deixo ela treinar, ela veio de um movimento que foi algo próximo a isso que as mulheres passam, né? Uhum. Então, eu fui uma criança, eu tive muito medo de contar. Então, eu não fui. Eu fui abusada, mas eu não fui estuprada, tá? Sim. Pra deixar bem claro. Mas Uhum. isso na cabeça de uma criança, gente, é uma coisa assim. E você tem vergonha de você mesma, você não entende o que está acontecendo. Então, assim, era Uhum. uma coisa muito louca. E eu fui criando uma força que eu queria sair daquele contexto de vulnerabilidade, porque eu era muito pobre, eu não tinha acesso a nada, eu já tinha passado por aquilo, e eu olhava, eu falava assim, eu não quero essa vida. Uhum. E a vida que minha mãe tinha, que ela escolheu, eu também não queria. Então eu entendi muito nova que era o trabalho que ia me fazer sair dali. E aí eu comecei a buscar formas de trabalhar. Então, assim, eu adestrei cachorro, eu passeava com cachorro, sabe essas pessoas que a gente vê passeando Aham. cachorro? Eu fazia esse tipo de trabalho. Depois eu cheguei a olhar uma senhora, eu era acompanhante que fica revezando, a enfermeira vai, Uhum. tem que ter umas horas de transição. Eu era essa pessoa com 15 anos, isso, uma senhora. Pensa, eu com Nossa. 15 anos olhando uma senhora. Aham. E ali eu tive o primeiro contato, não com o dinheiro, mas o que o dinheiro podia fazer. Uhum. Então, o dinheiro, ele podia dar condições melhores. Eu comia um pouco melhor, eu podia comprar uma blusinha nova. Foi o meu primeiro estímulo. Então, nossa, por que a Corpo SA tem tanto tempo? Porque eu descobri a força do que é ser produtiva muito nova. Legal. Então, assim, isso é um pouquinho do que tem por trás dessa força inteira que todo Aham. mundo vê. Tem uma infância que me ensinou muito. Então, a minha infância, para mim, eu não acho que ninguém tem que passar pelo que eu passei para ser forte. Pelo amor de Deus, não é isso que eu tô É. falando. Mas cada um tem a sua história e usa ela da maneira que pode. Eu usei a meu favor. Uhum. Então, eu usei construindo uma pessoa que ia conseguir alavancar a própria vida. E é daí que surgiu muita coisa na minha vida. Que bom, Salisa, que bom que você usou isso como um combustível e não como uma estratégia de vitimização.
Que a gente Exatamente. vê muito por aí. Ah, é porque eu fui abusada. Ah, é porque eu sou mãe solo. Ah, é porque eu tive uma vida muito difícil. E isso ser justificativa para um monte de coisas que vão acontecendo ao longo da vida. Eu falo, Fernanda, eu aprendi nova que a gente não é o que as pessoas fazem com a gente. A gente é fruto daquilo que a gente faz com o que fazem com a gente. Uhum, Porque o mundo, ele vai fazer tudo o tempo inteiro. Você colocou sua carinha pra fora de casa, eu crio uma filha. sim. E eu tento criar ela o tempo inteiro de modo que, com amor, eu ensino minha filha, ninguém vai ter esse amor por você. É. As pessoas vão te odiar, às vezes só porque você existe. Você não fez nada, não aconteceu nada. Tem gente que eu olho e falo assim, nossa, fulano, mas a pessoa só Aham. olhou pra minha cara, assim. Ela, Uhum. né? Ou então ela sabe de mim alguma coisa que ela ouviu falar e dali ela tira um julgamento Total. e você tem que se virar com isso. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, e eu sei também que do contexto que eu vim, eu falo que eu sou igual jogador de futebol. É minoria que consegue fazer o que eu fiz. Quando eu Entendi. olho assim pro Neymar, eu falo, ah, eu sou o Neymar. É, ela aí, né? Porque eu sei que não é fácil. É. O ambiente, ele interfere muito na nossa formação. E quando você tem um ambiente que te prende ali, é tudo muito difícil, e é muito difícil mesmo, até você ir competir depois nas vagas, nas coisas. Então, também eu não trago isso assim, eu sei que eu sou minoria. Eu tenho essa Uhum. consciência para Uhum. até para me tornar mais humana na hora de conversar com outras pessoas. E inspiração, né, Salisa? Você inspira muita gente através da sua rede social, mostrando sua rotina de treino, de alimentação, seus cuidados com a Maria, a sua vida como empresária. E aí, aproveitando esse gancho, eu quero entender em qual momento o esporte e a estética cruzaram aí a sua vida profissional. Quando eu entrei para a faculdade, eu sou da segunda turma de estética. E aí eu comecei a ter contato com as matérias de nutrição, de outras coisas. E aí eu comecei a despertar que eu precisava cuidar do meu corpo como um todo. Uhum, Que a gente, né, o corpo não é tudo, mas sem ele a gente não é nada. Eu sempre falo uhum, isso. Ah, eu quero ser boa profissional, mas como tá o seu corpo impacta na quantidade que você é capaz de produzir e tudo. E aí eu comecei a me atentar a isso. E quando eu comecei a atender, o atendimento exige muito da gente. E exige não é força, porque o atendimento ele não tem nada a ver com força, mas você tem que ter potência, você tem que ter pressão. E ali eu entendi que o que ia me dar isso era músculo. uhum. Então foi aí que o esporte se cruzou com a estética, assim, por uma necessidade de ser uma profissional melhor. Então, quando eu falo assim, seu corpo é a base para tudo, é porque eu vivi isso lá mesmo, assim, eu ter um corpo Uhum. melhor me tornava uma profissional mais capaz de produzir resultados melhores nas minhas clientes. Através das massagens, que você precisava de força Exatamente. física para aquilo. Eu precisava de potência. O que que te Aham. dá potência? Músculo. Muito legal. Então, Entendeu? Você vai fazer uma massagem que você precisa de drenar mais rapidamente, por exemplo. Eu preciso de potência, precisão naquele movimento. Quando eu uhum. entendi isso, eu até falo que é o PPD das minhas massagens, né? Pressão, precisão e direção. Falei, cara, se eu não tiver musculatura para isso, eu não vou conseguir fazer tão bem feito. Um bom trabalho, né? E você desenvolveu um método de drenagem Uhum. linfática? Conta pra gente como que é esse método e o papel também da drenagem, assim, pra gente que é leiga no assunto. Na faculdade, eu tive contato com dois métodos, que são muito antigos, que é o Volder e o Leduc. E eles são métodos, eu vou chamar aqui de tradicionais. E quando eu ia aplicar aquilo, por exemplo, num pós-operatório, já fazia uma diferença que eu falava, gente, aqui tem algum ouro nesse potinho. Uhum, E aquilo começou a me instigar. E eu falei, tá, onde que está a circulação linfática? Como é que isso funciona no corpo? Eu fui muito a fundo. Então, eu fui fazer cursos com outras pessoas que estavam falando disso. E eu falei, eu preciso de mais pressão para eu conseguir atingir esse lugar aqui com mais precisão. Então foi ali que eu comecei a desenvolver o meu método de drenagem linfática, que assim, ele vem sendo ajustado a cada estudo que a gente vai fazendo e descobrindo. Então eu sou extremamente apaixonada pelos resultados estéticos que ele promove, mas muito também pelos resultados de saúde, de bem-estar, porque automaticamente o sistema linfático, né, ele está diretamente ligado à detoxificação do nosso corpo. E ela vai acontecer, em todo mundo ela precisa acontecer. Só que eu sempre falo que é como se o processo de detoxificação tivesse em uma via andando a 40 quilômetros por hora, e aí quando você chega com um método de drenagem eficiente, que é a diferença, você coloca andando a 80 quilômetros por hora. uhum, Então eu vou ter um processo de detoxificação muito mais rápido, uhum. consequentemente mais saúde e bem-estar.
Então, assim, eu sou muito apaixonada por esse trabalho que eu desenvolvo. Eu nem desenvolvi, né? Ele é o Uhum. constante. Muito bom, muito bom. E uma pergunta, assim, esses cuidados com o corpo através da estética, eles influenciam na performance esportiva, Sarisa? Você, como educadora física, sabe que quando a gente tem treinos eficientes, a gente produz muitos processos inflamatórios, até mesmo para ter os resultados. Então, eu quero Uhum, ganhar músculo. Eu preciso inflamar aquela região para o meu músculo ter aquela hipertrofia ou uhum, tônus muscular. Isso é normal, né? uhum. Eu preciso disso. Quando eu entro com a drenagem, eu acelero o processo de recuperação daquilo que foi feito ali. Então, assim, você reduz aquela dor que Olha, muitas vezes você tem pós. Você tem gente que reclama que se sente mais inchada. Esse aspecto melhora muito. Então, além do bem-estar por dentro de saúde, também a estética ela fica muito mais bonita. Então é como se eu tivesse com um corpo mais límpido, sabe? Aquela pele, aquele uhum, aspecto muito mais é gostoso de ver mesmo quando você olha no uhum. espelho, assim. Muito bom. Então, a gente pode conciliar a atividade física e a drenagem até por uma questão de performance mesmo e não só estética, Não né? só estética. E o que eu quero falar até dessa frase, não só estética, porque realmente eu abri aqui falando, nós somos um todo. Isso. Então, quando eu defendo assim, se cuida, porque sua autoestima faz muito bem para você, todo mundo, mas a gente não é só corpo. Às vezes vem, a gente não é só corpo, mas Uhum. sem ele a gente não é nada. Sim. Nosso corpo é nossa casa, né? Assim que Exato. você tem uma camisa, não é? É, meu corpo, minha casa. Então, Aham. assim, realmente você, eu produzo muito profissionalmente, eu tenho excelentes resultados, eu sou uma boa mãe. Não, eu não estou dizendo que uma coisa para poder. Agora, quando você consegue fazer isso tudo, tá bem com você, com a pessoa Uhum. que produz todos esses resultados, olha a plenitude dessa vida. É, até porque o nosso corpo não é uma máquina, né, Salisa? Até acho que é uma máquina perfeita, Uhum. mas a gente tem que olhar para ele com alguns cuidados que às vezes a gente esquece ao longo do nosso dia a dia, Principalmente a mulher, né, Fernanda? principalmente a mulher. Ela sempre deixa, depois eu faço, não tenho tempo e tem tal coisa e tal demanda. E eu entendo porque eu vivo isso aí. E eu tenho uma filha pequena, então as Uhum, demandas são enormes. Assim, um dia você acorda com uma programação, ele pegou uma virose. sim. Uhum, Então, assim, é uma coisa sem fim. Só uhum, que isso não vai acabar. Então, ou você se insere na sua rotina, sim. ou a vida vai passar e você vai passar com isso tudo, assim. É, Então, com não vai certeza. diminuir. É. E você falou uma coisa importante, a gente se inserir na nossa rotina. Porque às vezes a gente lota a nossa agenda com vários compromissos de trabalho, família, e esquece daquele momento nosso de autocuidado. E às vezes a gente só vai aprender isso com a dor, né? Eu só Uhum. aprendi isso depois que eu tive burnout e depressão. Que eu falei assim, que aí eu fiz uma mentoria de desenvolvimento pessoal, que eu colori a minha agenda toda do Google. Eu falei assim, o compromisso de verde é o compromisso com a minha saúde, com o meu corpo, com o meu bem-estar físico, espiritual, mental. E aí, o verdinho não pode faltar na minha agenda todos os dias, que é o tarja preta nosso de cada dia, né? Exatamente. É o equilíbrio desequilibrado. Por que eu Uhum, trago isso? Porque equilíbrio, as pessoas às vezes têm a utopia de que vai acontecer tudo daquele jeito naquele dia e o dia que não acontece ela não consegue seguir. O equilíbrio que eu falo é você conseguir ter esse sinal amarelo, vermelho e verde. Então uhum, assim, ó, isso aqui eu tenho que fazer, não posso deixar de fazer, é um compromisso de trabalho, mas ao mesmo tempo isso aqui é da minha vida. Eu preciso fazer isso aqui. uhum. Então aprender a se inserir na sua própria vida. Isso mesmo. Porque senão assim, eu falo, como que tá essa vida, né? É, porque a gente que é mulher e mãe, a gente cuida de tanta coisa, de tanta gente. E às vezes eu fico assim, gente, quem cuida de quem cuida dessa galera toda aí? Quem vai cuidar de mim? Exatamente. E quanto mais você vai dando conta, mais as pessoas acham que você dá É. conta. Eu vou dar um exemplo, eu não reclamo de doença. Uhum. Eu não reclamo de nada, assim, é difícil me ver Aham. reclamando. E aí, em maio do ano passado, eu fiz aniversário dia 5, no dia 7 eu acordei à noite com uma dor de cabeça muito forte. E eu tenho enxaqueca, mas era assim, uma dor de cabeça muito forte. E aí, tomei remédio, como eu sempre faço, meia-noite. Botei gelo na cabeça e aquilo foi perdurando 5 dias, 7 dias. Só que eu continuo fazendo o que eu tenho que fazer. Então, as minhas coisas não param. Tá errado, mas a mulher, ela é muito assim. Até que eu virei pro meu marido e falei, eu tô passando mal, eu preciso ir pro hospital.
eu nunca pedi para me levar para o hospital. No mínimo, é para acender um alerta maior. Ele pegou, me levou para o hospital, chegou lá, a pessoa falou que eu estava com crise de enxaqueca, voltei para casa. Tinha um casamento, ele foi para esse casamento com a minha filha e eu fiquei em casa. Eu comecei a passar mais mal. Eu liguei pro meu irmão, falei assim, me tira daqui, porque minha filha vai chegar aqui e eu não vou estar viva aqui dentro. Que isso? Saí. E aí, investiga daqui, investiga dali, eu tinha tido uma isquemia cerebral no cerebelo direito. Isso eu já tava assim, eu segurava o telefone fazia assim. Eu parava o carro ficava torto. Só que pra pensar, eu sempre fui, e meu marido não tá errado, tá? Mas eu sempre fui a pessoa que dá conta de tudo. Então, em momento nenhum, acendeu-se um alerta de, peraí, essa menina não tá levantando. Eu levanto, eu faço as coisas. Então, eu nunca liguei e falei assim, olha, eu não vou dar conta de pagar essas contas, eu não vou dar conta de acertar essas coisas da clínica, eu não vou dar... Não, eu continuo fazendo até quando, acho que eu fechar meu olho. E isso ao redor faz com que as pessoas não olhem para você. É. Elas vão te inserindo mais coisa porque você é a pessoa que dá conta. Então aquilo me acendeu um alerta muito grande. Peraí. E aí depois foi descobrir, eu nasci com um problema congênito, era um buraco no coração, que passavam muitos coágulos. Olha por Deus de eu ter uma vida saudável, porque eu poderia ter tido um AVC dentro de uma academia. Nossa. Fiz uma cirurgia em setembro, um procedimento no coração, hoje eu tô resolvendo esse problema. Enfim, tô bem, ninguém fica sabendo de nada, segui a vida, meu contexto segue. Mas entende que até que ponto você vai deixando todo mundo Aham. Automático, né? e a vida colocando tudo em cima de você e todas as pessoas ao seu redor, seja quem for, seus filhos, seu marido, seus parentes, né? Porque quando você se casa, sua família, seu marido, seu filho, enfim, mas sua mãe, seus irmãos, seus amigos, eles vão te demandando o tempo inteiro. Uhum. Que horas que alguém olha pra você? É. E até a gente também, nessa Lisa, que hora que você fala assim, cara, eu acho que eu preciso de ajuda, né? Porque você acha que, não, tá tudo certo, é só mais um problema, esse daqui eu dou conta, esse daqui eu dou conta, eu sempre dou Exatamente. conta, E aí, né? às vezes, eu sinto, como eu lido com mulheres, hoje eu não atendo, mas eu continuo sabendo de tudo ali, eu tô muito envolvida nos processos, o tempo inteiro a queixa é, mas ninguém olha pra mim. Mas a pergunta é, mas você olha pra você? Uhum. Porque enquanto você não parar e se inserir na sua rotina e olhar o que faz bem pra você, ninguém vai fazer. Enquanto você for a pessoa que vai dando conta, sabe lá Deus a que custo, Uhum. sua vida vai continuar assim. É isso mesmo. Muito boa essa observação. Gente, eu adoro gravar podcast. A verdade é essa. Coisas que eu gosto de fazer. Olha, quando eu viajo pelo Sebrae, eu ofereço BlaBlaCar para eu escutando história de vida de outras pessoas. Eu adoro, porque parece aquele programa da Astrid no GNT, como é que é? Chegadas e partidas. Por que que a pessoa tá viajando? Por que que ela tá chegando? Meu carro é assim no BlaBlaCar. E adoro ficar no Airbnb alugando suíte na casa das pessoas. Que eu converso com a anfitriã, eu sei da história de vida dela, por que que ela tá morando naquela cidade, por que que ela faz Airbnb. E o podcast, porque vai muito além da questão profissional. Porque hoje, na correria do dia a dia, a gente tem pouco tempo para conversar com as pessoas. E eu acho que separar uma hora aqui, ficar batendo papo e conversar coisas além do profissional, a gente começa a entender por que que as pessoas são da forma como elas são, por que que elas agem do jeito que elas são, sai do julgamento e entra mais no processo de empatia, né? E como eu tenho muito isso, eu já olho pra todo mundo sem essa camada. Não, eu falo, ah, tá bom. Aham. Ah, beleza. Ah, tá ok. Porque eu vim de uma coisa que é muito diferente, assim, o contexto. Uhum. Então, eu sinto muito isso, assim. As Uhum. pessoas, né, às vezes pré-julgam, mas a Uhum. gente precisa começar a entender que por trás de todo mundo tem uma história. Total, total. E vamos lá. É possível conciliar uma rotina intensa de treino com tratamentos estéticos? É possível e é preciso. Você Vamos lá. trouxe uma rotina intensa de treinos. Isso vai gerar desgaste, cansaço, Uhum. fadiga. E o Uhum. tratamento estético, ele entra como algo que vai
melhorar isso tudo, vai trazer, né, conforto para todo esse desgaste que é necessário, é o que a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente não pode viver também em exaustão e nem em estresse, não só mental, mas corporal, né? Uhum, Então a uhum. estética ela ajuda muito, muito, muito. É, e eu acho que para quem faz atividade física, eu até estava conversando já com algumas outras convidadas que estiveram por aqui, os cuidados com a nossa pele, com o nosso rosto, porque a gente faz muito mais força, libera muito mais radical livre. Então, já ouvi até algumas pessoas falando assim: ah, eu não vou fazer atividade física não, porque vai estragar a minha pele, ou vai tirar o meu botox. Eu falo, gente, não, pelo amor de Deus, dá pra fazer os dois, vamos lá, né? Vamos Exatamente. conciliar. Hoje a gente está muito numa era de um ou outro, né? É. E pode ser isso e Uhum. aquilo e aquilo. E existe uma faixa etária específica para a gente começar a cuidar da nossa estética, ô Salisa? Então, quando você tem de pele, como você levantou, o adolescente, por exemplo, começa a ter problemas de espinhas. Então, é uma fase de iniciação a um procedimento estético que ele não precisa ser tão regular assim, mas ele se faz necessário. E a Uhum. partir do momento que você começa a uso também maquiagem, filtro solar, a gente está exposto à impureza o tempo inteiro. Ter uma limpeza de pele regular, e o que é regular? De acordo com o tipo de pele, então às vezes vai ser 3 vezes no ano, por exemplo, Uhum. mas já é um primeiro contato. E isso vai ser Uhum. o quê? Por volta dos seus 20? Entendi. 23 E anos. assim, por faixa etária, quais os cuidados que você vê assim, adolescentes começam a tomar cuidados em relação a tal coisa, Uhum. adultos em relação a tal coisa, idosos tal coisa. O que que você vê com mais Eu vou frequência? falar da minha faixa etária, né? Hoje a gente atende mulheres normalmente de 30, a minha maior porcentagem, mulheres aí que vão de 30 a 55, 58 anos. Uhum. Então, o que que a gente tem? As de 30, normalmente elas querem mais resultado corporal mesmo, assim, de se sentir mais bonita e tem a ver com biquíni, com alguma coisa Uhum. envolvida com uma meta ali específica. Uhum. Quando eu pego as mulheres 40 mais, elas estão muito preocupadas com qualidade de vida, com bem-estar. Então, aí elas vão entrar já com procedimentos que são coisas que elas fazem. Eu tenho gente comigo há 15 anos ininterruptamente. Então, ela cuida no inverno, ela intensifica algum cuidado facial, conjugado com corporal. Aí no verão o corporal aumenta, porque a gente tem essa diferença, né? Menos exposição ao sol, apesar que a gente está em pleno verão com esse tempo em Juiz de Fora, mas assim. Uhum. A gente tá até meio mofada, né? Por causa dessa Exatamente. chuva. Mas assim, no meu cotidiano é essa realidade que eu encontro. Agora, se eu for falar num geral, assim, com 20 e poucos anos, poxa, vamos fazer uma drenagem. Eu acho que já começa a ajudar. Hoje a gente tem as pessoas não comendo tão bem assim, aí tem um Aham. mau funcionamento do intestino, então isso tudo Uhum. interfere no corpo como um todo e a drenagem trabalha isso aí também. Ah, tenho queixa de gordura localizada, então celulite, flacidez e colágeno. O quanto antes a gente começa a fazer nosso banco de colágeno, melhor a gente envelhece. Então, Hum. assim, fazer um bom gerenciamento do envelhecimento, e aí dermatologistas vão falar muito melhores do que eu de bioestimuladores de colágeno, procedimentos médicos que devem ser feitos, mas existem também os procedimentos minimamente invasivos que dão excelente resultado no longo prazo. Porque mais do que querer que uma célula que já está quase não produzindo produza muito colágeno, eu estimular ela a Uhum. produzir o quanto antes. Com certeza. E Então, assim, na face a gente sabe que existem os bioestimuladores de colágeno, né? E pro corpo, existe alguma forma da gente estimular? radiofrequência é um excelente estimulador. Olha. Ultrassom microfocado também se faz em algumas regiões do corpo e é excelente para estímulo Hum, de colágeno. olha, eu não sabia. E a alimentação, né? Aí é fundamental. Alimentação, hidratação e sono. Você pode fazer o que você quiser, você vai ter resultado fazendo o que você quiser. Mas se você olhar para esses 3 pontos aqui, seus resultados sempre vão ser muito melhores. Então, às vezes, você faz um procedimento, é lógico que ninguém é igual a ninguém, então os resultados não vão ser iguais. Uhum. Mas às vezes você fala, nossa, em fulano é muito melhor. Mas quando você olha o alicerce que aquilo ali foi plantado, Uhum. ela vai ter resultados muito melhores, porque o alicerce dela tá melhor. Sim. Entende? E o que Uhum. que é o alicerce? Comer bem. Eu nem gosto de falar de dieta, porque dieta tá tão assim. Uhum. Então, assim, comer bem. O que que é comer bem? Uma alimentação adequada para o seu estilo de vida, para o seu contexto. Então, isso é muito individual.
Sim. Eu sempre brinco que a natureza não iria produzir tantos alimentos se todo mundo tivesse que comer tudo, Aham. né? A gente tem uma variedade tão ampla, consequentemente, é porque faz melhor para uns e não tão bem para outros. Uhum. E hidratação. Água. Uhum. Seu corpo é 70% água, mais de 70%. O que muda? A qualidade dessa água. Então, todo mundo tem água dentro, Aham. retida. Se eu Uhum. bebo água, eu tenho água limpa. Se eu não bebo Uhum. água, eu tenho água o quê? Suja. Sim. Como é que eu quero pele bonita, corpo bonito, tudo bonito com água que tá ali dentro cheia de toxina? Uhum. E qual que é a única forma de trocar essa água? Bebendo água. Sim. Fazendo nossos rins funcionarem, né? E algo assim que o investimento é R$ 0 nessa risa. Exatamente. E sono, né? A gente Uhum. precisa, mais do que pensar em horas de sono, qualidade do sono. Então, o Uhum. nosso corpo também tem, né? A hora que ele produz mais cortisol para a gente despertar, a hora que ele produz mais melatonina para a gente descansar. Se eu não respeito muito isso, obviamente eu vivo num estresse que ele é Uhum. já crônico e isso Uhum. dificulta todo e qualquer resultado. Então, Uhum. se tentar coisas, o básico funciona, Fernando. O básico bem Sim. feito, ele funciona. É. E aí, às vezes, eu vejo em busca de coisas muito milagrosas e os resultados não são tão efetivos porque esse básico não está minimamente bem feito, É. né? Como é que tem como você fazer a base de uma, construir uma casa se a base dela não tiver bem estruturada? Exatamente. E agora falando da Corpo SA, Salisa, qual foi o seu maior desafio para criar e consolidar a Corpo SA quando ninguém falava de estético, quando isso tudo aqui era mato? É, eu tô quando eu tô na estética desde quando tudo era mato. Justamente desbravar o mato. Isso, como que foi? Você pegou a foice e foi desbravando? Foi, exatamente. Ainda bem que eu vim lá da roça e eu Isso sabia é. manusear, entendeu? Talvez isso possa ter te ajudado, né? Com certeza. Mas assim, vem de muitos preconceitos no sentido de não funciona, isso, aquilo, aquilo outro. Então, assim, existe essa briga desde antes, ela era muito maior. E que só os procedimentos médicos funcionavam. Uhum, Então, meio que muita gente na estética entrou para competir com a área. E uhum, eu acho que aonde eu consegui desbravar muito é porque eu nunca competi com ninguém. Eu sempre fiz o que é papel da estética. Eu uhum, sempre foquei naquilo que eu era muito boa, que é o desenvolver as técnicas manuais, aplicar elas, saber muito bem formatar elas com tecnologias minimamente invasivas e gerar resultado a partir daquilo ali. Então foi a primeira coisa que eu consegui desbravar muito o mato, porque eu não fazia nada que não me competia. uhum. Em nenhum momento. E eu acho que isso me ajudou a ter uma grama mais verdinha. Assim, quando a gente começa a empreender, né? Você empreende há bem mais tempo que eu. A gente leva um monte de não no início, né, Salisa? E assim, Só no início, Fernanda? até hoje você leva não. Como diz meu filho, o não já tem, vamos atrás da humilhação, né? Exatamente. Então, assim, empreender é humilhação todo dia, de resumo. Mas como que você lida com esses desafios dos nãos? Como que você lidou lá atrás? O que que fez você não desistir diante aí de tantos desafios? É isso, é a minha história. Eu já tinha muito não. Eu já tinha uma resiliência muito grande. Eu já tinha Uhum. o não, então vamos atrás da humilhação. E eu já tinha humilhação também. Então, tudo que ela tinha Tudo era um era sonho, uma vontade de lucro, vencer na assim, vida. entendeu? E é real. Então, Aham. assim, se eu tenho uma característica que ela é muito grande, assim, que eu acho que é um ponto muito positivo, é minha disciplina e minha resiliência. Eu, assim, e as pessoas falam assim, dá para ela dar certo, porque olha hoje um resultado expressivo, realmente, assim, igual Aham. eu falei, eu sou um Neymar da onde eu tô, Sim. mas eu não fiz dar certo, eu faço até dar certo. E Uhum. uma coisa que eu queria deixar muito aqui, qual foi o grande desafio de virada de chave que eu tive que passar? Que aí são coisas que a minha vida me deu uma capacidade empreendedora. O que é o Uhum. empreendedor? Resolver dor. Então, ele é uma pessoa dinâmica, ele vai, ele não tem medo, ele vai atrás. E eu Uhum. tive muito isso. Minha mãe é assim, minha mãe é empreendedora. Minha mãe já fez Uhum. 500 coisas, podia trocar aqui. Contar, né? Essas 500 coisas. Mas eu tive que entender a diferença de empreendedor e empresário.
E eu tenho que constantemente me desenvolver como empresária. Então, meu maior desafio é cada vez mais me tornar uma empresária melhor, sem perder os traços de empreendedora. Uhum. Porque as capacidades, né, o empreendedor, ele resolve dor. Mas o que torna essa resolução rentável e duradoura é o empresário. Se Sim, você parar para pensar. é isso mesmo. Então, e ser empresário, Hum, ser empreendedor no Brasil é fácil, porque tem dor pra caramba pra você resolver, tem. né? Aham. Então você cria uma solução. Agora, fazer dessa solução uma solução eficaz, duradoura, escalável, é o empresário que faz isso. E são Uhum. características completamente Diferente. diferentes e por isso complementares. É. Então, quando eu entendi essa virada que eu tinha que dar de chave, né, que foi quando a Corpo S.A. hoje a gente está com 4 unidades e num crescimento, né, de faturamento, de tudo, aí eu tive que partir do zero. Foi outro mato que eu tive que desbravar e um pouquinho mais complexo porque você entra num universo que ele é muito masculino. Sim. Se o empreendedor já tem muito mais homem do que mulher no empreendedorismo, empresariado, eu nem sei, eu acho que assim é uma diferença enorme. Com certeza, com certeza. Eu ia te fazer uma pergunta, eu esqueci aqui. Ah, uma coisa que eu aprendi muito empreendendo e sendo empresária, como eu desenvolvi o meu autoconhecimento. É incrível, né? Que a gente vai tendo algumas posturas ao longo da nossa gestão, da gestão do nosso negócio, que isso vai ajudando a gente também até no processo do autoconhecimento, que às vezes numa terapia a gente falando de lado afetivo, familiar, a gente não consegue enxergar. Mas, e a parte também da inteligência emocional. Meu Deus do E céu. assim, é um ciclo que, dependendo do tamanho do movimento que você está inserido e a velocidade que ele está acontecendo, eu nem sei. Tem ano que a cada 4 meses eu vejo e falo assim: bom, a pessoa que me trouxe até aqui foi ano passado, não vai me levar para onde eu quero ir. E aí eu já tinha que Uhum. me olhar de novo, porque é muito. O nosso negócio, né? O coração do nosso negócio, ele é uma extensão nossa. Ele vai até onde você tiver braços para levar. É isso mesmo. E aí, quando eu quero tornar esse músculo mais forte, eu preciso me desenvolver. E é um olhar muito para mim. Então, muitas das dificuldades que a gente enfrenta dentro do nosso negócio, ele tem mais a ver com você saber resolver, lidar e Aham. contornar. E isso exige autoconhecimento. Porque muitas Muito. vezes a gente não olha e fala, mas sou eu que estou gerando isso, às vezes não de forma direta, Aham. mas de forma indireta. Agora, hoje eu tenho setores, né? Então eu tenho o RH, eu tenho o financeiro, eu tenho experiência do cliente, eu tenho comercial. E aí você fala, nossa, é lindo quem olha de fora. Vai entender isso tudo funcionando com quem que você fala, porque eu falava com a pessoa só. Uma engrenagem, né? Ela tem que estar E se eu toda. delego pro lugar errado, aquilo não, porque não tá chegando no lugar certo. Aí você fala, mas não tá indo porque não chegou no lugar certo, né? Sim. Cara, é muito complexo. É muito Uhum. complexo. E para você entender isso tudo? Sim. Entende? Então é olhar Uhum. para mim, porque aonde eu quero ir precisa de ter essa organização. Uhum. Não adianta eu ter a organização e fazer dela uma bagunça. Sim. Eu tô passando nisso agora. Eu falo assim, nossa senhora, tem hora que eu até me abstenho de falar pra eu pensar o que, que eu vou falar, com quem eu vou falar, como eu vou falar. Aham. Porque antes era uma pessoa só, Fernanda. Sim. 2 pessoas envolvidas, entendeu? Era eu equipe. É. E a maioria que começa assim, se não 90%, né, Salisa? E eu queria saber agora se você sente uma diferença de receptividade em relação ao trabalho de estética e com o empreendedorismo feminino. Se você sente essa diferença de quando você começou pra cá, como que é? Sim, porque é um mercado que está expandindo muito. Nós estamos entre os maiores mercados. Assim, eu não consigo falar só da estética que eu estou inserida, porque aí entra todos os procedimentos estéticos. Mas como está em visibilidade, acaba que todo mundo sai ganhando. Então, Uhum, assim, isso me gerou hoje geram grandes facilidades, obviamente, porque o mundo olhou para isso. uhum. Às vezes não da maneira que eu trabalho, então muitas vezes eu também tenho que hoje quebrar alguns preconceitos, porque a estética virou a coisa daquelas pessoas que estão assim, sabe? Toda Aham. modificada, assim, e não é o Uhum. que eu faço, o que eu acredito. Então, muita gente também chega, mas eu não quero ficar, sei lá, Sim.
Como se você fizesse milagre, né? De cirurgia Exatamente. plástica. E aí eu falo, calma, né? Não é assim que funciona. Mas assim, em relação a quando eu comecei para hoje falar de empreendedorismo e estética, o mercado melhorou muito, porque hoje todo mundo sabe o que é. Lá atrás eu tinha que criar essa consciência nas pessoas do que era o que eu fazia. Uhum. Então hoje todo mundo sabe o que é isso. E eu acho que a questão da rede social também impulsionou muito o mercado, não? Eu sou, né? Eu sou relativamente nova, mas eu fui de fazer propaganda no intervalo do Caldeirão do Hulk, por exemplo. Então, o que que a rede social fez? Ela trouxe voz para todo mundo. Quem que se destaca? Quem comunica melhor, Uhum. né? Sem sombra de dúvidas. Antes, a comunicação era um para todos. Então, a Uhum. gente tinha lá o comunicador que passava a mensagem que ele quisesse para um grande número de pessoas. Então, jornal era assim, televisão era assim, rádio era assim, carro de som. Eu sou da época de carro de som, gente. Uau. E era um para todos. Eu gravava a mensagem e aquilo ali passava em um bairro fazendo. Uhum. Panfleto era o que eu queria, entregando no sinal. Olha quanta coisa eu já passei, hein? E hoje é todos para todos. Uhum. Todo mundo fala do que quer falar. Então, por isso que eu falo que sai na frente quem comunica melhor. E o comunicar melhor, hoje também, ele não é só mensurado nos números de uma rede social, por exemplo. Todo mundo fica assim, muita gente avalia um bom profissional por seguidores, curtidas, views e 500 coisas. Uhum. E muita gente se dá mal por isso. Porque assim, Uhum. o comunica melhor, você tem que entender a qualidade daquele comunicador, a qualidade do serviço daquele comunicador. É, Então, isso a rede social trouxe um complicador. sim. Mas, ao mesmo tempo, quem sabe lidar bem com isso e tem esses valores bem consolidados de comunicação. Eu vou comunicar o que eu sou mesmo, eu vou Uhum. fazer aqui o que tem que ser feito mesmo. Eu acho que ela ganha tempo, né? Sim. Longevidade. É. 16 anos. Imagina, se eu Uhum. estivesse fazendo muita merda, eu não tinha chegado até aqui. Com certeza. É isso mesmo. É isso mesmo. Agora vamos lá. É verdade, então, que a drenagem linfática pode ajudar na recuperação de quem pratica esportes? Sim. E como que ela atua, Salisa? Removendo alguma toxina Toxina. que o corpo produz? Quando você faz esporte, você estressa o seu corpo. O Uhum, estresse, ele deixa ali restos metabólicos. Então, a uhum, gente, né, como eu expliquei lá no início, a gente acelera a eliminação dessas toxinas que são ótimas. O corpo ele é feito para isso mesmo. A gente uhum, é, come o mais saudável possível, mas eu não preciso de tudo, um tanto vai ser excretado. aham, O esporte, ele estressa a gente, produz efeitos fisiológicos que geram resquícios metabólicos e a drenagem vai acelerar essa eliminação. Consequentemente, recuperação mais rápida, maior fluidez no corpo, uhum, sensação de inchaço diminuída. Muita gente reclama, né? O inchaço. Por mais que faz esporte, às vezes se sente inchada. Isso uhum. melhora na hora. Assim. Nossa, É na gente. hora. Deitei, na hora que eu levanto, eu não tô sentindo daquele jeito mais. Nossa, eu vou lá na Corpo SA, então eu quero morar lá uns dias. Para eu fazer todos os procedimentos que existem para ajudar na recuperação, porque eu tô fazendo musculação assim bonitinha. Eu vou fazer 40 anos, dia 9 de fevereiro, e eu tô assim empenhada no meu Gente, projeto teremos 40 festa do anos. Deixa Ela Treinar, deixa ela falar, deixa ela fazer festa. Isso. E eu tô cheia de dor muscular. Daqui a pouco eu vou passar lá então pra fazer uma drenagem. Quais são os mitos sobre drenagem linfática que você sempre precisa desmistificar, Salisa? Que emagrece. Drenagem linfática não emagrece, a gente não tá Não, mexendo em gordura. olha. Que a gordura sai no xixi. Pode tomar banho no dia que faz drenagem, aquelas. Porque tinha gente que, eu não sei se era brincadeira e tal, mas tinha gente que falava assim: ah, não vou tomar banho depois da musculação, não, senão vai diminuir o pump do músculo. Ah, Mas da drenagem pode, né? deve, por favor. Mais o quê? Quais mitos mais que Eu existem? acho que é muito isso, assim, né? Drenagem emagrece é o que tem de mais. É lógico que um corpo mais saudável é mais propício a responder melhores aos estímulos que você der, mas eu não tô dando um estímulo de emagrecimento, tô dando um estímulo de Uhum. detoxificação.
Gordura sai no xixi, sei lá, quebra gordura, Uhum, sabe? uhum. Queima gordura eu acho fenomenal. É, né? Porque você pega um isqueiro, né, e vem queimando a É, pessoa. quando eu vejo isso, porque a estética queima, a massagem lá queima gordura. Eu falei, não, gente, a gente pode transformar em mais fácil fonte de energia, que só vai ser usada caso haja déficit de ingestão calórica e Uhum. você consiga aumentar seu metabolismo a ponto de precisar daquela energia. Então, Hum. mas assim, quando eu escuto queima de gordura, eu penso exatamente isso. Eu falo, tem alguém que eu... O que que é bom pra secar? Toalha. Toalha é ótimo pra secar e pra queimar fogo. Isso mesmo. Assim, são respostas que vêm realmente na nossa mente, a gente engole, né, e fala, não vai dar Aham. certo. Muito bom, muito bom. E assim, Salisa, hoje, eu estava até analisando lá os insights do YouTube, muita gente procurando sobre emagrecimento. Uhum. E a gente sabe, né, que não vai ser nenhum procedimento estético que vai fazer com que a pessoa emagreça. Mas para quem está nesse processo de emagrecimento, qual o melhor procedimento estético para ajudar a acelerar esse processo? Olha, a gente tem tratamento de estética, como eu disse, que vai ajudar a transformar a gordura em mais fácil fonte de energia. E Hum, muitas vezes, Fernanda, a estética que eu faço é até porta de entrada para a pessoa começar a ter estímulo a fazer um exercício físico. Por quê? uhum, Porque ela não está bem com ela. Aí ela vai para um ambiente que normalmente são de pessoas que estão se sentindo melhores. Ela se uhum, sente um patinho fora d'água. O que ela uhum, quer fazer? Sair correndo dali. uhum, E aí, quando ela chega pra gente, ela tá nesse momento, assim, eu já tentei de tudo e nada dá certo. Mas quando ela fala isso, eu penso assim, ela já tentou de tudo, mas ela não se sentiu bem e engajada. E é difícil mesmo você tentar se inserir em um novo contexto, não é uma coisa fácil. Então, ali a gente começa com tratamentos cavitacionais, tratamentos que vão trazer mais sangue para aquela região, maior oxigenação, maior nutrição. Ela começa a ver uma resposta fisiológica, melhoria de pele. E aí ela começa a engajar em outras coisas. Aí ela começa a entender, olha, então se eu comer um pouco melhor, se eu der um passo. E a gente tem esse trabalho que ele é multidisciplinar, né? Eu tenho dentro da Corpo a Raquel, que é uma nutricionista, ela atende todas as minhas clientes. Porque eu entendo que é complementar mesmo. Mas é complementar assim, eu preciso fazer ela dar passos em direção a comer melhor para ela. Eu não posso querer fazer que ela coma melhor do que é o melhor do mundo. Então, assim, eu sei que eu tenho que comer uma quantidade X do macronutriente proteína nas maiores refeições. Beleza, mas se ela não come nada, não vai ser de hoje para amanhã que ela vai começar a fazer nessa perfeição. uhum, Então, é o que é perfeito feito para você. E aí, o tratamento estético lá da Corpo, a gente é muito assim. O que, que eu vou conseguir fazer com você? uhum. E aí, como eu volto a dizer, né? Uma criolipólise, por exemplo, que eu, pelo amor de Deus, vou até trazer um exemplo. Já até sei. Não me façam criolipólise de sucção, Ah, façam de placas. ah, A estética que funciona, ela ela precisa promover efeitos não fisiológicos. O que é um efeito não fisiológico? Sua temperatura basal é em torno de 36 graus. Eu vou lá fazer uma crio que abaixa a temperatura e vai chegar a menos 5 graus. Não fisiológico. uhum, Vou fazer seu corpo trabalhar para recuperar os 36, 37 graus daquela região. Então, acelerou seu metabolismo, esse estímulo que eu dei promove a morte programada da célula de gordura daquela região, vou diminuir gordura localizada dali por isso. Porém, o que, tem na estética? Até falando dos mitos. Os procedimentos não anatômicos. hum, Então, quando eu pego uma cria de sucção, normalmente um tecido que já tem gordura, ele tem um pouco de flacidez. Você já viu, sai igual um picolé lá de dentro. uhum. Cara, não tem como aquilo ali. Eu estudei tudo, assim, o que faz com a sua fibra, o que faz com o seu tecido, ele não é fisiológico. Sim. Tem um negócio que o povo faz no bumbum também, que põe uma sucção assim, não sei se você já Aham. viu, que é para poder ficar com o bumbum redondo. Eu falo, gente, já é difícil pra caramba treinar a musculatura do bumbum. Muito. Muito, assim, você ter um bumbum duro, Nossa. uh, você sua vida inteira. Você vai lá e fica usando uma força contra aquilo ali, já é contra-intuitivo. Então, assim, essas coisas não funcionam, não dão certo. Fui até para outro
caminho, porque isso me veio na cabeça, mas existem muitas coisas na estética que são porta de entrada e ajudam as pessoas nesse processo de emagrecer, porque emagrecer é perder gordura. Sim. Então, lógico que se você quiser perder 15 quilos, 18 quilos, você vai precisar de uma dieta mais rigorosa, às vezes algum acompanhamento até psicológico, para poder entender o que te leva a comer daquele jeito, que a gente sabe que tem muito isso, mas a estética pode ajudar muito. Até porque a gordura é fonte de energia e é o que a gente precisa mais queimar, perder quando vai fazer dieta, atividade física. Então, se a estética vem como aliada, colocando a gordura como fonte imediata de gasto energético, Exatamente. E por que maravilhoso, que né? funciona no meu fluxo, né, em tudo que eu desenho dos meus protocolos? Pensa comigo, ó, eu consigo ingerir de uma forma que eu não, o que eu ingeri não é uma fonte imediata de energia, porque a gente sabe que existe esse tipo de alimento e aquilo demora mais para processar. Eu estou estimulando um gasto energético, mesmo que não seja com exercício físico. Para eu viver, para eu estar aqui, eu preciso desse gasto energético. Eu venho com a estética e coloco aqui o pontinho, ó, aqui eu tenho energia, ela tá fácil aqui para você consumir. O corpo tentou ir lá no seu estômago, né, na fonte fácil. Não tem, deixa eu pegar. Uhum. Muito bom, muito bom. E qual o tratamento mais indicado para a gente reduzir a retenção de líquidos? Drenagem linfática. Drenagem linfática. Eu acho que eu vou abrir aqui falando da drenagem. E vamos encerrar. Eu vou encerrar falando da drenagem. E vou tatuar a drenagem linfática também. Eu sou fã, apaixonada. Eu faço assim, ininterruptamente. Eu fiz a gestação inteira. Eu fiquei. A Maria nasceu de 41 semanas e 6 dias. A gente estava treinando para um campeonato quando eu fiquei grávida, de CrossFit. E assim, eu cheguei, né, nisso. A Maria nasceu 26 de dezembro, auge do verão. Uau. Assim, o verão, para quem não sabe, a gente incha muito. A gestante, eu com aquela barriga, parecia que eu tinha um unicórnio ali dentro. Aham. E eu tava intacta. Eu Olha. tenho foto, eu posso mostrar, assim. Normalmente fica o nariz de batata. Eu não tinha Uhum. nada. Eu tinha barriga. Nossa, que beleza. O meu filho nasceu em fevereiro, eu tava assim, inchadíssima. Tinha dias que o sapato servia, tinha dias que o sapato não servia. É incrível, assim, como que a gente E a retém. drenagem, ela você pegar, assim, você faz uma perna, pega uma pessoa que tá com muito edema mesmo. Você olha a outra perna, você fala, o que que aconteceu aqui? Olha, muito show. Salisa, a gente está chegando no final do nosso episódio. Agora eu vou fazer uma dinâmica de bate-bola com você, tá? Drenagem linfática, antes ou depois do treino? A hora que você fizer. O maior mito da estética corporal. Queimar gordura. Já veio o isqueiro aqui na minha cabeça. Se pudesse fazer um único tratamento para o resto da vida, qual seria? Drenagem linfática. Uma mulher que te inspira no empreendedorismo. A Cris Junqueira. Cris Junqueira, do Nubank. Muito massa. Eu vejo uma semelhança muito grande na forma de falar, de ver a vida, assim. Então, ela é bem direta e para mim é muito bom. Qual o esporte que mais combina com você? O que mais eu amo é o CrossFit. Aham. Mas eu preciso reduzir, porque senão ele me deixa com essa muito direta demais, sabe? Ah, entendi. Porque o esporte, para quem não sabe, ele tem esse poder, né? Ele instiga na Sim, gente certas coisas. total. E o CrossFit, ele é muito dinâmico, ele é muito competitivo, é uma competição de Aham. você com você mesmo. Então, isso, para minha comunicação, para onde eu quero ir, Uhum. ele não conversa tanto na minha rotina. Então, É. eu faço por amor, mas Uhum. eu precisei reduzir. Tem esse lance da psicologia do esporte muito forte, né? Eu no beach tênis tem dias que eu saio estressada. Eu falei assim, não, gente, isso aqui não é pra isso. Isso daqui é pra para me deixar mais tranquila, mais leve e tal. E aí, às vezes, a gente perde, às vezes a gente ganha e a gente leva isso, né? Depende muito do dia Então, como eu a gente sempre tá. fui muito de depende só de mim. CrossFit é o quê? Depende só Só de mim. você, exatamente. O beach tênis, que eu amo, mas ele depende de outras pessoas e eu levo tudo que eu faço a sério. E quando eu falo a sério, eu sei que eu tô ali brincando, não me, o esporte te ensina. O esporte humilha. É. Você calça a sandália da Porque quando humildade. você acha que você tá bem, por exemplo, no CrossFit, né? Aham. Subiu uma Neonoro correndo, aí Voando. você vai para um campeonato no Rio, você olha e fala: caraca, tampou-me no chão. Aham. Beach tennis, beach tennis é a mesma coisa. Você joga ali com aquele grupo e tal, não, aí você vai em um lugar. Aconteceu comigo há pouco tempo. Eu fui jogar num grupo que só tem mista. Aham. Eu tinha ficado um tempo sem jogar uma raquete nova. Me humilhou, assim. Perdi toda, sabe?
comprou a raquete e falou assim: agora eles vão saber com quem que eles estão Aí eles mexendo. falaram, agora eu vou te mostrar quem eu sou. E assim, e eu não saio de lá mal por isso. Uhum. Pelo contrário, eu falo agora como é que eu vou fazer para evoluir. Mas é a psicologia do esporte, assim, é um esporte que depende mais de outras pessoas. Pro nível que eu quero levar a Corpo SA, eu dependo mais de outras pessoas. Sim. Então eu preciso aprender a lidar com isso. Olha o esporte É, casando, entendeu? total, total. A gente tá chegando ao final, então, desse episódio, Salisa. Alguma coisa que a gente não falou que você gostaria de falar pro pessoal sobre estética, sobre seu trabalho, sobre a Salisa? Ah, gente, não, assim, eu acho que a gente trouxe tudo aqui. Trouxe até mais do que era previsto, mas foi o que o coração sentiu de trazer. Aham. E é isso, E qualquer assim. coisa a gente volta de novo, a gente vai gravando. E, Salisa, onde as pessoas podem te achar a Corpo SA? Então, Deixe seus Salisa contatos. Seródio no Instagram, né? A Uhum. gente acabou de começar aí a alimentar um canal no YouTube e no Spotify também com o mesmo nome, Corpo SA também. Encontra lá, a gente está buscando trazer muito do cotidiano. O que que foi, né? Só para terminar, eu sempre trouxe a comunicação para aquele público que eu já tinha ali. Eu tenho gente muito fiel de muitos anos. E aí, hoje, para ganhar escala, a gente precisa levar essa comunicação para outro patamar. Então, agora a gente está trabalhando mais isso também e trazer mais o que já é consolidado dentro da Corpo para que outras pessoas, independente de serem nossos clientes ou não, possam acessar o que a gente faz, porque é muito legal. Bacana. E você tem 4 unidades da Corpo SA. Onde que elas ficam? Em Juiz de Fora, a gente está no Quintas, dentro da Academia Dínamo. Uhum. No centro, ali do lado da Estela, na Dínamo também. Uhum. No Alto dos Passos, ali na Dom Viçoso, a rua em frente à Alameda, e em Três Rios, no centro. Em breve teremos novidades. Ai, meu Deus, quero saber. Volta aqui para falar pra gente da novidade depois, então, quando você puder divulgar, É tá bom? isso. Bem, pessoal, chegamos então ao final do 15º episódio do Deixa Ela Falar. Quero agradecer a presença da Salisa, quero agradecer também a Live, que é a nossa patrocinadora dos looks que eu tô usando aqui no podcast. E avisar para vocês que semana que vem tem mais um episódio no YouTube e no Spotify, fresquinho para vocês consumirem o melhor conteúdo aqui no Deixa Ela Falar.